Hey amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu quero falar com vocês sobre estações. Exatamente isso que você está ouvindo, estações. Sabe aqueles momentos que você está passando, que você acha que você está sendo esmagado pelas lutas e pelas batalhas? Talvez você esteja passando por batalhas na sua vida, na sua família, financeiramente, eu não sei qual nível de batalha você está passando, mas sabe aquelas batalhas que a gente passa e que a gente acha que a gente não vai conseguir? Eu quero te dar uma boa notícia sobre isso. A Bíblia fala que Deus diz assim: será que você não vê? Eu estou fazendo coisas novas e elas já estão surgindo. E é isso que eu quero dizer para você, que essa estação que você está vivendo, ela está acabando. Deus tem uma nova estação para a sua vida, para o seu ministério, para a sua família. É por isso que você está enfrentando batalhas. É por isso que você está se sentindo em uma área desconfortável. Sabe por quê? Porque crescer dói. Então, crescer é algo desafiador. Eu digo assim, como eu já ouvi para muitas pessoas falarem, esticar. Deus nos estica para que a gente saia da nossa área de conforto. Deus não deseja que a gente esteja na área de conforto. Deus quer que a gente avance. Deus quer que a gente espere o tempo certo, ouvindo a sua voz para avançar para o próximo nível. Eu quero dizer isso para vocês porque a mesma situação que aconteceu antes do povo entrar na terra prometida foi exatamente isso. Eles passaram por um processo, por um desconforto. Eles passaram por algo que esticaram eles. Mas no final daquele grande deserto, Deus fez aquele povo entrar na terra prometida que Ele falou. Então deixa eu dizer para você, se Deus falou para você que Ele vai fazer, Ele vai fazer. E as coisas já estão surgindo. Eu sei que não é fácil. Talvez você, como eu, estamos enfrentando uma batalha. Estamos passando por uma situação de uma batalha ao nosso redor. Mas eu quero dizer que isso é bom. Porque nós sabemos que a batalha não é nossa, a batalha vem do Senhor. A batalha vem dEle. E todas as coisas pertencem a Ele. Tudo que nós temos, tudo que nós somos vem do Senhor. Então eu quero hoje te convidar a você a se render, a você render todas essas coisas diante de Deus. E dizer: Senhor, eu entrego a minha ansiedade, eu entrego a Ti, Senhor, todo esse desconforto, tudo isso eu entrego ao Senhor, porque eu sei que o Senhor está me fazendo crescer nessa área. Eu quero dizer isso para você porque a alegria do Senhor é a sua força, é a minha força. Então a gente precisa se alegrar, a gente precisa pegar essa alegria e declarar sobre nós, diante das dificuldades. Eu não sei o que você está passando agora, eu não sei qual é o nível de batalha que você está passando, talvez documentos, vistos, dinheiro, viagens, casa, ministério, filhos. Eu não sei qual é a batalha que você está enfrentando, mas uma coisa eu sei dizer, é que nós temos um Deus que nos ama e que Ele é bom, e Ele sabe todas as coisas do que a gente precisa. Por isso que em Pedro diz: não se preocupe com nada, porque Deus tem cuidado de vós. E Ele realmente tem cuidado de cada detalhe. Se você prestar atenção, tantos milagres que Deus já fez na sua vida. Porque eu paro um pouco e penso: nossa Deus, como o Senhor é bom, o Senhor já fez tanta coisa e eu sei que o Senhor fará, porque o Senhor é bom. Não existe, para Deus não existe tempo, Deus não está preso no tempo, Deus não está preso em muros. Deus, Ele age da forma dEle, do jeito dEle, como Ele deseja, como Ele quer. Então essa mensagem é para que você possa entender que a batalha que você está passando agora, pelo desconforto que você está vivendo agora, é mais uma fase de crescimento na sua vida. E eu quero dizer que todo desconforto vai gerar uma grande mudança na sua vida, porque está te fazendo crescer para o próximo nível. Ei, Deus tem um próximo nível para mim e para você. E esse nível, esse próximo nível é mais profundo. Por isso que Ele está nos forjando nesse tempo, nessa estação, para a próxima estação. Então eu quero dizer para você, essa última mensagem. Se você prestar atenção, a borboleta, ela luta para sair do casulo, para ela voar. Mas se alguém ajudar a borboleta, o que acontece? Ela vai perder todo aquele processo. Então eu quero dizer para você que assim como na natureza acontecem as coisas naturalmente, tem um tempo para as coisas acontecerem naturalmente, assim também é com a gente. Nós temos que entender que Deus já está fazendo algo novo por mim e por você.
Então é isso, aguenta firme, porque essa estação que você está passando, ela está terminando. E Deus está trazendo uma nova para você. E essa nova que vai vir vai ser extraordinário. Então somente confia no Senhor. E somente se agarra nele, porque Ele é o que faz todas as coisas acontecer ao seu tempo. Então é isso, amigos. Se essa palavra falou com você, não se esquece de deixar o seu like aqui, não se esquece de inscrever no meu canal e também de compartilhar o meu canal com seus amigos. Deus abençoe vocês e vamos lá, vamos entrar para essa próxima estação com tudo, porque Deus é bom.